Boa noite a todos. Com a graça de Deus, declaro abertos os trabalhos da 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente ao 4º período legislativo da 37ª legislatura. Eu passo a palavra ao secretário para a leitura da ata da 21ª sessão ordinária. Peço dispensa da leitura da ata com conformidade ao nosso regimento interno, senhor presidente. Solicitado pelo vereador Jackson para que a ata não seja lida, eu vou colocar em discussão e votação. Quem é favorável permanece como está, quem é contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco a ata em votação. Quem é favorável permanece como está, quem é contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra ao secretário para que faça a leitura das correspondências. Só a ordem do dia, só a súmula. Só a primeira. Esse é o projeto de lei? Mas onde é que está a súmula do projeto? Não, essa é a correspondência, respostas da... Acho que a resposta tem que ler. Passo a palavra ao secretário para a leitura das correspondências. Ofício 304 de 2020. A Sua Excelência, o senhor Nereu Edmundo Dalago. Em atendimento ao requerimento 058 de 2020, temos a informar que todos os processos protocolados pelos professores municipais serão respondidos. No entanto, em relação às promoções e avanços, a administração procedeu aos levantamentos e passou à Secretaria Municipal de Finanças para os cálculos necessários. Os cálculos levam em consideração a receita corrente líquida dos últimos 12 meses e a projeção para os próximos exercícios. Com efeito, em dezembro de 2019, o município contabilizou o índice de 51,87% nas despesas com pessoal. Em janeiro de 2020, segundo os cálculos apresentados pelo Departamento de Recursos Humanos ao Serviço de Contabilidade, os valores das progressões do quadro do magistério importariam em aproximadamente 440 mil ano, o que geraria um acréscimo percentual nos índices de pessoal de 0,69%. Isso considerando uma RCL projetada para 2020 de R$ 103.553.098,41, o que elevaria o índice anual de despesa de pessoal para 53,9%. Ainda assim, a administração analisava a situação dos avanços, não somente dos professores, mas também das outras categorias que apresentavam as mesmas reivindicações. Nesse passo, ressalta-se que a Receita Municipal, até o mês de março, se mostrava promissora, nos levando a crer que teríamos um exemplo financeiro no qual se poderia sair do limite prudencial da LRF, deixando o município numa situação adequada à legislação. Porém, até aquele momento, pouco se conhecia sobre a pandemia, que se abateria sobre o nosso país, trazendo consequências econômicas incalculáveis. Ofício 312 de 2020. A Sua Excelência, o senhor Nereu Edmundo Dalago. Encaminhamos anexo ao projeto de lei 018 de 2020, que dispõe sobre a inclusão de ação e meta na LDO 2020 e abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 617.396,85. Superávit financeiro na fonte 000 recursos livres e anulação parcial de dotação orçamentária na fonte 798, contrato de repasse, construção do estádio municipal para apreciação por essa Casa de Leis. Atenciosamente, Luiz Adir Gonçalves Pereira, prefeito municipal.
Ofício 313 de 2020. A Sua Excelência, o senhor Nereu Edmundo Alago. Reportando-nos aos requerimentos e indicações encaminhados por essa Casa de Leis, informamos o seguinte. Requerimento 065 de 2020. Repassamos informações prestadas pela Secretaria Municipal de Administração, no final de março, logo após a interrupção do calendário escolar, e por consequência a suspensão dos serviços de merendeira, limpeza e transporte escolar prestados na Secretaria de Educação, através de empresas contratadas. Realizamos uma reunião para debater a possibilidade de adotar alguma modalidade de auxílio às mesmas. Porém, logo em seguida, tomamos conhecimento de que o governo federal iria adotar mecanismos para auxiliar as empresas durante a pandemia, o que de fato ocorreu. Com isso, abriu a possibilidade de as empresas prestadoras de serviços se credenciarem diretamente nos programas do governo federal, sem interferência do município. Requerimento 066 de 2020. Segue anexo ofício 385 de 2020, contendo informações pertinentes. Indicação 040 de 2020. Encaminhar à Secretaria Municipal de Obras para possíveis providências. Indicação 041 de 2020. Encaminhar à Secretaria Municipal de Saúde para diligências necessárias. Atenciosamente, Luiz Adir Gonçalves Pereira, Prefeito Municipal. Passaremos à ordem do dia. Hoje não temos nenhum projeto de lei. Então, passo a palavra ao secretário para que faça a leitura dos requerimentos e das indicações, para podermos votar e discutir. Com a palavra, secretário. Requerimento 080 de 2020. Seja oficiado ao prefeito municipal requerendo informações sobre o responsável pelo projeto de revitalização da Ulisses Faria, o responsável pela autorização da execução da obra, bem como se serão implementadas todas as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções 599 de 82, 160 de 2004 e 666 de 86, do COTRAN e da ER, 1991, bem como outras normas aplicáveis à instalação de ciclovias em trechos urbanos. Justificativa. A Prefeitura Municipal comunicou em redes sociais que a revitalização da rua Ulisses Faria está em fase de conclusão, sendo que o trecho Osir Mendonça de Lima até a rodovia BR-476 ganhou uma ciclovia. Vereadora Fernanda, vereador Júlio, vereador Omar. O requerimento de número 80 de 2020, como proponentes, vereadora Fernanda, vereadores Júlio e Omar, eu coloco em discussão. Com a palavra, vereadora. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, trabalhadores dessa casa, comunidade que se faz presente, comunidade que nos acompanha online. Então, na verdade, esse requerimento, apesar das inúmeras situações que aconteceram agora, né, nesse final de semana, nesse início de semana, quer dizer, mas essa demanda aí veio de algumas pessoas aí da comunidade preocupada com a questão da segurança, sabendo da importância da ciclovia, mas alertando para algumas questões aí, a gente sabe que está em fase de término, mas que é necessário aí já como houve a liberação com urgência, principalmente a questão de placas com velocidades regulamentando, situações de segurança, a utilização de placas de advertência em trechos frequentes de circulação, na via onde houver passagem, usualmente os mesmos conflui ou travessia de pista, conforme as resoluções citadas, definir marcação de ciclofaixa, dar tratamento ao estabelecido para faixas de uso exclusivo no contrafluxo, marcação de faixa exclusiva se constitui as duas linhas paralelas de 0 a 10, 0,15 de largura, cada uma com igual espaçamento entre elas. São contínuas em toda a extensão. No caso, né, se for sentido único, a cor será branca, e no caso de contrafluxo será amarela, o que também não está especificado no local.
E também a resolução 66 de 86 regulamenta também que ao longo de toda a extensão da ciclofaixa, onde houver linha contínua, deverão ser colocados taixões sobre a marcação espaçados entre si, conforme previsto em regulamentação, com reflexivos. E assim, pela importância, né, da segurança, principalmente do ciclista, do tráfego, e para que as pessoas estejam devidamente informadas e asseguradas a sua segurança durante o término dessa obra, que o quanto antes, como já está liberado, que já seja atendida as normativas conforme especificada. Ninguém mais para discutir? Vou colocar em votação. Quem é favorável ao requerimento número 80, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Requerimento 082 de 2020. Seja oficiado ao prefeito municipal requerendo informações sobre o início do atendimento efetivo, diário, ao público na unidade Sentinela, construída ao lado do pronto atendimento municipal. Justificativa. Requeremos o apoio na aprovação desse pedido, que vem de anseio popular e trará mais segurança tanto aos pacientes atendidos no PA, quanto aos atendimentos da referida unidade. Vereadora Fernanda, vereador Júlio, vereador Omar. Requerimento de número 82 de 2020, como proponentes, vereadora Fernanda e vereadores Júlio e Omar, coloco em discussão. Com a palavra, vereadora. Então, a unidade Sentinela, ela estava funcionando apenas para alguns dias para a coleta de exames. Ela estava desativada. Mas até eu tive informação posterior ao requerimento, que parece que essa semana já iniciou com as atividades. E a população está preocupada, principalmente devido ao número, né, de aumento de casos de pacientes com o Covid. Então, ter esse espaço específico é de extrema importância, tanto para a segurança do paciente, né, porque lá vai ser atendido, né, a equipe está lá especificamente para atender as situações do Covid. Então, para que tenha o pleno funcionamento o quanto antes das atividades, especificamente lá, que é destinado para isso, tem todo o apoio com relação às situações de urgência e emergência, deve ter os leitos, porque atualmente o leito do Covid estava junto com o PA, que eu vejo que não era o que se tinha, mas não é o correto. E estando efetivamente em funcionamento a unidade ali específica de atendimento ao Covid, vai garantir mais proteção e melhor encaminhamento aí a todos os pacientes. Então, soube que a equipe parece que já o efetivo está sendo chamado, e seria essa cobrança, porque a população tem cobrado. Até vou estar requerendo aí posterior, eles estão perguntando quais que são as providências, as ações. A gente sabe que a equipe está completamente mobilizada, né? A equipe de saúde tem feito um ótimo trabalho, aí através do secretário Wagner, mas precisa, a população quer essa informação, porque fica com a preocupação, né? Tem se aumentado, tem-se o plano de contingência, quais são as ações, as medidas que estão sendo tomadas, ou ampliadas as ações de prevenção voltadas à situação aí da questão da contaminação, bem como também a questão de como estão sendo adotadas aí a questão da testagem. A gente sabe que está vindo do governo, mas será que não dá para comprar com os recursos que estão vindo também para o município? Porque a gente sabe que tem sido pouco, ainda em função do número de ocorrências aí do nosso município. Então, e a testagem também é uma forma de prevenção, porque se detectado, o paciente vai aí obedecer ao isolamento, com certeza. Então, a importância da continuidade e da manutenção desse trabalho. Vereador Jacques. Não, é muito importante esse requerimento. Eu acho que tem que, com certeza, manter informada a nossa população. Referente ao atendimento, né, que a vereadora solicitou, né, até a vereadora já teve conhecimento também, né, então iniciou já o atendimento aí agora na unidade Sentinela, né, durante todo o dia, né, até as 10 horas da noite,
Inclusive, até informar que até eu conversei com o secretário de Saúde, né? A partir de quinta-feira agora, a unidade já vai estar funcionando 24 horas, porque a contratação desses profissionais que foram feitos agora por PSS, né? Alguns já passaram por os exames médicos, o teste de Covid, passaram por treinamentos, né? Pelos protocolos que tem que ser seguido, né? Para estar nesse enfrentamento do Covid. Então, esses funcionários foram preparados para isso, pela equipe já montada aqui do município, né? Pelos profissionais de saúde da nossa Secretaria de Saúde, que vem executando um ótimo trabalho. E o atendimento já vinha sendo, desde o início, sendo feito o atendimento, né? Acho que não é só na unidade de Sentinela, né? Ele estava sendo feito em todas as unidades de saúde, principalmente nos bairros e tudo mais, né? Só que agora é um diferencial. Essa unidade de Sentinela veio, né, para ser fundamental nesse combate, e é um destaque aqui da Secretaria Municipal de Saúde do município, não só aqui para nós, mas no estado do Paraná, porque a maioria dos municípios aí, né, União da Vitória, que eu tenho conhecimento, o atendimento é feito em todas as unidades de saúde. Aqui vai ter, né, uma unidade Sentinela específica para esse atendimento, com equipe preparada, com contratações de vários profissionais, inclusive de vários médicos. Esses médicos que estão aí aguardando o resultado de alguns exames e estão aí já no trâmites finais, e já vão iniciar também a trabalhar. Alguns já estão ok, já estão atendendo ali, né? Então, por isso que a partir de quinta já vai funcionar 24 horas só ali. Isso ir preservando a saúde dos próprios profissionais de saúde e da própria população, né? Então, para não poder estar misturando em outros ambientes, né? Então, ter um atendimento específico para o Covid. Então, é um destaque aí de São Mateus, né? Quanto a esse atendimento da pandemia aí. Ninguém mais para discutir, coloco em votação. Quem é favorável permanece como está, quem é contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Requerimento 083 de 2020. Seja oficiado o prefeito municipal, requerendo que oficie a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que a mesma agende uma reunião técnica, informando a data, local e horário, à Câmara de Vereadores, aberta ao público, a fim de tratar de assuntos referentes à licitação para a contratação da empresa responsável pelo recolhimento de lixo em nossa cidade. Justificativa. Requeremos referida reunião, haja visto vários problemas que têm ocorrido com a referida licitação, principalmente havendo utilização em excesso de contratações emergenciais e cancelamento de licitações já em andamento. Assim se torna imperioso que os vereadores tomem conhecimento dos problemas que têm ocorrido. Vereadora Fernanda, vereador Júlio, vereador Omar. Mas nós estamos impedidos nesse requerimento? Você não quer deixar para encaminhar numa... Nós abrir a Câmara para fazer uma reunião com a presença de pessoas? Não, talvez não... É o que eu entendi. Não. Aí está aberto para a comunidade, mas pode restringir essa questão de abertura para a comunidade. Mas, assim, talvez da forma online, né? Se for o caso. Mas não é o caso. Na verdade, posso explicar? Eu vou, então, colocar em votação, daí você daí explica, pode vereador. retirar essa questão. Requerimento de número 83 de 2020, como proponentes, vereadora Fernanda, vereadores Júlio e vereador Omar, eu coloco ele em discussão, depois com alguma alteração da qual a proponente principal vai dar explicações a seguir. Foi um equívoco ali de colocar aberta a reunião para a comunidade. Na verdade, é que as pessoas participantes do processo licitatório, porque foram algumas que demandaram inúmeras dúvidas, até queriam que fosse feito esse questionamento através da Câmara. E eu digo que nós não temos o conhecimento técnico do processo licitatório para estar questionando essas questões. Então, eu sugeri que o secretário de Meio Ambiente chame uma reunião técnica junto com o responsável pelo processo dessa licitação, juntamente com a Procuradoria do município, para dar os esclarecimentos que vêm sendo cobrados.
Vi também que hoje, foi divulgado na Rádio Difusora do Xisto que houve uma notificação do Tribunal de Contas cancelando essa licitação, mas mesmo assim, eu acho importante que as pessoas participantes tenham acesso às informações e possam dar o seu contraditório nesse processo licitatório, possam tirar suas dúvidas com o secretário de Meio Ambiente sobre os seus questionamentos, que eu tenho certeza que ele vai poder esclarecer. Enfim, para que possa ser o mais transparente possível, principalmente para os interessados. Presidente. Já lhe passo a palavra, vereador. Porque nós podemos aí até o número aí que a gente limitou da Câmara aí não teria problemas. De repente, se tivesse o nome das pessoas interessadas, a gente poderia convidá-los. Com a palavra, vereador Jackson. Obrigado, presidente. É um requerimento também importante, né, para poder estar obtendo essas informações técnicas, né, porque, como a vereadora citou, nós não somos técnicos no processo licitatório, mas existem as pessoas que são responsáveis por esses processos licitatórios, que são funcionários efetivos, são equipes também de pessoas que são gerenciadores, que são cargos de confiança, então são todas umas pessoas que estão envolvidas nesse processo. E como é um processo licitatório de valor alto e de contrato longo, existe várias exigências, né? Então, como a vereadora até trocamos uma ideia a respeito disso aí, né? Eu fui verificar a situação desse processo licitatório. O município tem um processo licitatório rodando, montando esse processo licitatório para um contrato para conutação de serviço de coleta de lixo permanente, né, durante esse período que ele é obrigatório dentro das exigências do tribunal. Só que existem vários apontamentos, diversas de planilhas, que foram exigências do Tribunal de Contas, que estão sendo avaliados pela equipe técnica de licitação para fazer as alterações e as correções para poder executar esse processo licitatório permanente. Aí, esse processo também que existia licitatório, existia um processo licitatório emergencial, né, de 3 meses, para ser feito um processo licitatório para atender essa demanda de serviço, prevendo o encerramento do contrato, né? Então, é um processo que estava rolando aí, provisório, né, que é um emergencial, né, já fala o nome, né, durante 3 meses, 90 dias, até se chegar, né, nesse processo licitatório aí, definitivo, que como é um contrato longo e que é de valor alto, que é uma contratação de serviço aí, ela é muito delicada e séria para ser resolvida, né? E quando o tribunal ele aponta, ele tem que ser realmente revisto, tem que ser avaliado, e é isso que a administração municipal está fazendo. Eu acho que toda essa equipe aí, eu acredito no pessoal da equipe de licitação, os funcionários, né, eu acho que são competentes, eu acredito aí no serviço deles, e com certeza aí qualquer tipo de dúvida, esses apontamentos aí vai ser positivo para esse processo licitatório acontecer da melhor forma possível. Que é o que a administração pública, o tribunal, o Ministério Público preza junto ao serviço público à sociedade. Então, acho que esse apontamento é muito importante e, com certeza, vai achar uma solução. E esse é um problema, assim, que vários municípios têm aí com esse tipo de contrato aí, porque é um contrato grande, alto, né? Inclusive, o União da Vitória, eu estava analisando o contrato deles lá, também estavam em contrato emergencial, né? Até porque também tem dificuldade de prestar esse tipo de processo licitatório. E, claro que esse tipo de contrato, como tem hoje, poderia ser renovado, né? Renovar e renovar. Só que você renova, faz um contrato de renovação aí para quanto tempo? E tem que dar oportunidade para todas as empresas poder disputar. Então, eu acho que o município não quer renovar, está seguindo as orientações do tribunal, que o tribunal não orienta a renovação, que seja feito esse processo licitatório. Então, eu conversei até com algumas pessoas lá da Secretaria, que são técnicas, né? E existem mesmo algumas informações que eles estão buscando conhecimento, que eles não têm, e eu acredito que isso aí veio para ajudar e vai melhorar com certeza essa equipe aí, que está responsável do processo.
Vereador Pichetti. Eu gostei bastante do que o vereador Jacques falou em relação à renovação de contrato. Espero que esse pensamento do Executivo Municipal da não renovação de alguns contratos siga para outros contratos, que nós vemos alguns contratos que dentro da legalidade, mas eles renovam até o final. Alguns empresários bem conhecidos vai até o final, até o limite. Se pudesse ainda dar uma esticadinha, dava. Ninguém mais então para discutir. Eu vou colocar em votação. Quem é favorável permanece como está, quem é contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereadora. Então, só uma informação, que esse emergencial vem sendo renovado e renovado há mais de um ano. É muito tempo. Então, não tem, né, eu acho que não dá para deixar um emergencial, 3 meses, 4 meses, tudo bem, mas há mais de um ano sendo renovado. Entendo também, vereador Jacques, que a nossa equipe de licitação é de excelência e faz um excelente trabalho, mas quem define objeto e forma de contratação é o secretário de Meio Ambiente, junto com os seus colaboradores, quem é da sua confiança que constrói o objeto de licitação. Então, a equipe de licitação vai fazer o processo licitatório, mas quem diz como, quando, onde, é o secretário que define essas regras, né? Porque até é o responsável pela pasta. Então, só que a gente toma esse cuidado realmente e tira essas dúvidas. Eu acho que, tendo transparência, tendo clareza e explicação técnica, ninguém vai ficar com dúvida com relação a isso. Requerimento 084 de 2020. Requer ao prefeito municipal explicações em relação à concessão do transporte público rural. Justificativa. É indiscutível ignorar a falta de transporte coletivo rural. Atualmente, uma empresa que possui uma concessão não está realizando transporte na zona rural como um todo. Realizar um novo processo licitatório ou autorizar outra empresa a realizar o transporte é garantir melhor qualidade de vida, pois, infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso ao meio particular de transporte. Vereadora Marta Regina Senta. Requerimento de número 84 de 2020, como proponente, vereadora Marta, eu coloco em discussão. Com a palavra, vereadora. Senhor presidente, eu prefiro usar a tribuna porque eu vou levar mais tempo para explicar esse requerimento. Sim. Então, coloco em votação. Quem é favorável permanece como está, quem é contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Prossegue, secretário. Indicação 042 de 2020. Para que seja feita a construção de um novo bueiro na estrada da Fartura do Putinga, próxima à unidade de saúde daquela comunidade. Justificativa. Referida estrada faz uma importante ligação da comunidade da Fartura e a área urbana do município, sendo importante rota de tráfego para transporte de pessoas e produtos agrícolas, sendo que não está havendo escoamento de água no local, o que tem prejudicado a utilização da referida estrada. Vereador Júlio, vereadora Fernanda, vereador Omar. Indicação 24. Indicação número 42 de 2020, como proponente, vereador Júlio, vereadora Fernanda e vereador Omar, eu coloco em discussão. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, pessoal presente, pessoal que nos assiste. Então, esse bueiro, ele fica logo próximo ali já da BR, frente à unidade de saúde, como está exposto aí. Não tem um vazamento da água, um escoamento melhor, né? A água dá na canhada, não tem por onde escorrer, fica na estrada, desce, ali tem umas construções de umas casas ali próximo, a água não tem um destino e está causando problemas aí para o pessoal. Então eles pediram que fosse feito esse bueiro. Obrigado. Ninguém mais querendo discutir, eu coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Indicação 043 de 2020. Seja informado à Câmara Municipal se há algum projeto de asfaltamento na rua Guilherme Cantor, no trecho que se encontra a Vila Proma. Vereador Júlio, vereadora Fernanda, vereador Omar. Indicação do número 43 de 2020, como proponentes vereador Júlio, vereadora Fernanda e vereador Omar. A presidência aprova. Pode ir. Indicação 044 de 2020. Que o setor de manutenção de iluminação pública faça uma vistoria nos bairros e centros do município, bem como efetue a troca das lâmpadas queimadas nos logradouros públicos. Justificativa. A questão das iluminações é relevante, uma vez que tem sido constante a reclamação dos moradores acerca da baixa iluminação nas ruas, bem como a existência de luzes acesas durante o dia, o que gera desperdício de dinheiro público. Vereador Nereu Edmundo Dalago. Indicação do número 44 de 2020, de minha autoria, eu coloco em discussão. Coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao grande expediente, pelo nosso regimento, é o uso da tribuna. Eu posso fazer um requerimento verbal? Pode fazer. Posso fazer? Tá, deixa eu só achar aqui, só um minutinho. Então, requerimento verbal direcionado, tem que ser ao prefeito, né, mas para que comunique à Secretaria Municipal de Finanças, que a dona Mirna, ela expediu um ofício em 26 de junho para a Secretária Municipal de Educação, informando que os 400 mil da emenda do deputado Toninho não estavam no caixa da Prefeitura. Então, eu vou encaminhar o ofício dela em anexo e os dados do Plano de Ação do Governo Federal, onde indica o depósito na Caixa Econômica Federal, agência 2152, dígito 0, na conta da Prefeitura Municipal 6672001-5, dígito 5, no valor de R$400 mil. Então, para que haja a conferência e que haja, né, talvez ela não tinha o conhecimento, acredito que a Mirna não fez, né, com má intenção, mas que seja conferido esse depósito que está aqui, conforme plano de ação do governo federal de 400 mil, e que seja novamente oficiada a secretária, reafirmando a informação que o dinheiro realmente está em caixa. Caso não esteja, ela que nos questione, que eu vou questionar junto ao gabinete do deputado Toninho. Mas pelo que consta no plano de ação no sistema do governo federal, os R$400 mil que foram destinados como prioridades à educação, né, vários colégios, Lajeado, Água Branca, né, enfim, são 400 mil ali que foram divididos em 4 ou 5 colégios municipais. Então, que seja priorizado esses investimentos, né, que não seja colocado como questões picuinhas políticas, né, e entendendo como prioridade aí o atendimento à demanda da população. Coloco em votação o requerimento verbal para averiguação de recurso de emenda do deputado Toninho Wandersch. Como proponente a vereadora Fernanda, eu coloco em discussão. Coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Então, convido a vereadora Marta para que faça uso da tribuna. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, os funcionários aqui da Câmara. Hoje também tem um funcionário da Câmara de Antônio Linto, é isso? O Ezequiel
da Associação de Moradores da Vila Amaral. Tem mais gente que nos assiste aqui na sessão e quem nos acompanha aí pela internet. Boa noite a todos os são mateuenses. Eu realmente estou feliz porque fiquei sabendo, com muita luta, nós conseguimos sensibilizar o nosso prefeito para restaurar ou pelo menos fazer uma reforma do antigo fórum. E me parece que aí nos próximos dias vai sair a licitação para que esse prédio seja reformado. Inclusive, ano passado, nos outros anos, deu uma confusão, alguns funcionários até achavam que eu não queria que eles tivessem um local adequado. Bem pelo contrário, funcionário, a gente tem que cuidar com muito carinho, tem que dar o melhor para o funcionário trabalhar, né? Seja equipamento ou seja o local onde ele está, tem que ser da melhor qualidade. Então, essa notícia boa, né? Eu fico feliz, vereador Jackson, né? Porque eu lutei muito para que esse prédio não fosse derrubado e que ele seja, pelo menos que seja feita uma manutenção e, quiçá, nos próximos anos, uma restauração para que ali seja um museu de preferência. Eu vou ao meu assunto aqui, com relação ao requerimento 84 de 2020. É uma situação bem grave e que eu não poderia deixar de usar a tribuna, e eu gostaria que fosse filmado, que fosse muito bem gravado. Mas é gravado. Porque já fiz uns questionamentos há um tempo atrás e até agora não tive retorno. Então, não é crítica destrutiva, bem pelo contrário. É algo assim que nós não podemos fingir que nós não estamos vendo, está na nossa cara, está nos nossos olhos. Mas que eu, Marta, do Poder Legislativo, não tenho como ir lá e canetear e fazer um processo licitatório. Do que se trata? Algum tempo atrás, teve uma licitação, né? Teve uma licitação por parte da prefeitura para que fosse definido quem teria concessão para fazer as linhas do transporte coletivo na zona rural. E uma determinada empresa, eu não vou citar aqui, eu sou ética, eu espero que a empresa retome as atividades, e se não retomar, que conte o porquê não está retornando. Mas eu acho assim que quando a gente não dá conta do recado, tem que colocar outro para que funcione, que trabalhe, que faça. Então, há um tempo atrás, teve essa licitação e uma determinada empresa ganhou essa concorrência, vamos dizer assim, onde a prefeitura, na época, ela estava querendo subsidiar até R$20 mil para que a empresa fizesse esse transporte. Porque nós sabemos que o transporte coletivo, não só aqui em São Mateus, mas em tantos outros lugares, ele é deficitário. É complicado manter um transporte coletivo, pelo número de aposentados, pelo número de pessoas isentas, enfim, né? Nada contra ninguém aqui, mas, enfim, é coisa que nós temos que ter pé no chão. Então, tem muitas pessoas que têm a isenção de pagar o passe, vamos dizer assim. Então, circula gratuitamente. Gratuitamente não, com o dinheiro dos impostos. Mas que para a empresa manter é difícil. E essa determinada empresa jogou 0%, que ela não queria subsídio nenhum da prefeitura. Legal, né? Parabéns para a empresa. Não queria nada de subsídio para fazer o transporte. E é claro que acabou melando, como diz, para não falar outra coisa. E como a empresa pediu 0 de subsídio,
Ela viu que era complicado para fazer esse transporte, entrou na justiça. Entrou na justiça querendo aumento. Minha gente, quanto que é o aumento de 0%? O aumento de 0% é nada. É zero. Então não adiantou a empresa entrar na justiça, porque não tem reajuste de zero, é nada. E aí eles não conseguiram. E é claro que isso, com o passar do tempo, acaba ficando cômodo até para a prefeitura. Né? Acaba ficando cômodo até para a prefeitura. A prefeitura não paga subsídio, mas o coitado do povo do interior não tem condição de circular, não tem condições de ir e vir. Vamos dizer assim, é vir e ir. Né? Que eu estou me direcionando aqui mais a questão de Fluviópolis, que é onde o pessoal está muito pé da vida mesmo, porque não tem transporte. Né? Então está ficando barato para a prefeitura. Essa empresa, ora fazia horário, ora não faz horário, e fica do jeito que Deus dará. Mas ela tem a concessão. Né? Essa empresa tem a concessão. É ela que é dona da concessão. Puxa vida, se é dona da concessão, coloque o ônibus circular. Ou então alguém nesse município precisa tomar providência. Alguém precisa tomar providência. É a Secretaria de Administração? Quem que é que tem que tomar providência? Alguém precisa tomar providência. Será que a prefeitura fiscaliza ou faz de conta que está fiscalizando isso? Nós sabemos. Aí tem gente assim, mas não é viável colocar transporte no interior. Não é viável? Não é viável para você que não usa transporte. Agora tem muitas pessoas que precisam sair, inclusive, para trabalhar. Então, pelo menos o ônibus uma vez, 2 vezes por dia, pelo menos uma vez por dia, que viesse de manhã e voltasse ou na hora do almoço, ou voltasse às 16 horas, 16h30. Eu acho que aqui o vereador Júlio e o vereador Val vão lembrar muito bem aqui comigo. Eu lembro que quando eu era criança e que minha mãe saía com as sacolas de queijo de Fluviópolis para São Mateus para vender, tinha ônibus. 7h30 tinha um Estrela Azul. Aí, 8 e pouquinho, tinha um tal de Isofran, depois MKZ e depois outras empresas, mas continuava. Ainda tinha esse transporte. 11 horas, tinha outro Estrela Azul, que vinha de União da Vitória, sentido Curitiba. E o retorno, 16 horas tinha um Estrela Azul, 16h30 tinha lá o Isofran, MKZ, sei lá o quê, e 16h45, se alguém perdesse o ônibus, ainda tinha um ônibus direto. Pagava até a União da Vitória e tinha um ônibus direto. Então tem algumas coisas no nosso município que ao invés de ir para frente, vai para trás. Né? Ao invés de ir para frente, vai para trás. Quantas pessoas precisam desse transporte? Nós temos pessoas, ainda mais numa época de pandemia, nós temos pessoas que estão desempregadas. E elas poderiam estar empregadas. Mas por que sair do interior e vir para a cidade? Porque muitas mulheres, inclusive, elas podem vir para a cidade para trabalhar em loja, enfim. Não vou ficar citando aqui. Mas isso aqui é um descaso com a população. É um descaso. É uma questão de qualidade de vida. Não é somente para os aposentados vir até a cidade para receber, não. Eu sei pelos estudantes, agora é pandemia, estão em casa, mas tem muitos estudantes que são excluídos. São excluídos, não podem vir para a cidade, não podem vir fazer um curso de inglês, não podem vir fazer um curso de informática. E não tem isso aqui no distrito. Então, Fluviópolis é um distrito só de nome. Né? Então, isso aqui, alguém precisa tomar providência. E ainda teve uma pessoa que falou assim, Marta, semana passada você falou uma questão de uma fábrica de fraldas. E olha só, uma fábrica de fraldas está prestes a entrar em funcionamento
em produção daqui uns diazinho. Sabe aonde? No município de Malé. E eles estão precisando de mão de obra. Assim como sai gente daqui, vai ali em Três Barras, é um pulinho. Um ônibus poderia fazer uma linha para Malé. Mas não pode. E tem empresa interessada. Marta, mas cuidado porque é período de eleitoral e não sei o quê. Eu não estou falando aqui por causa que é eleição. Eu estou falando aqui porque é necessidade. E eu venho falando isso faz tempo. Mas eu estou pedindo, estou conversando, estou indo buscar informação e até agora nada. Então a população vai ficar sabendo. Eu, Marta, estou fazendo a minha parte. Eu estou pedindo. Alguém precisa tomar providência nesse município. Se é o jurídico, se é a prefeitura, quem autoriza? Autorizar outra empresa a fazer. Simplesmente isso. Tem que fazer emergencial? Sim, tem que fazer para o ano passado, o ano retrasado. Nem todas as pessoas têm condições de ter um carro próprio, de ter um transporte próprio, particular. E quando nós falamos de transporte coletivo, faz bem para o meio ambiente. São várias pessoas andando no mesmo carro. Ah, mas você não quer a pandemia. Que pandemia? Eu sei que nós temos a pandemia, que nós temos que nos cuidar. Mas agora vamos deixar esse povo sem transporte? Quanto tempo? Eu sei de ter neto que fica cobrando para trazer até avô para receber. Isso é um absurdo. Vizinho que diz assim, eu te levo e cobro cenzão para te levar. Cenzão para vir de Fluviópolis a São Mateus? Então alguma coisa tem que ser feita. É Palmital, Manduri, Potinga, Pontilhão, Fartura, Emboque, Rio da Areia, e lá vai Colônia 3, 4, 5, 6. Né, vereador Júlio? Paió da Barra Feia, Fluviópolis, Anta Ruiva, Colônia Cachoeira. Olha quanta comunidade só de um lado do município. E me parece que alguns lugares do interior por aí está sendo realizado o transporte. Agora, se é acerto de empresa com empresa, não sei. Mas e daí como que ali está sendo realizado? Como que tem uma outra empresa fazendo o transporte para essa empresa que tem concessão? Então alguma coisa está errado. Se tem para um lugar, então tem que ter para outro também. Então é indiscutível, como coloquei ali no requerimento, ignorar a falta de transporte coletivo rural. As pessoas precisam dignidade de elas ter um transporte, seja para fazer os cuidos delas, seja para vir vender o queijo, seja para o que for. Não interessa para nós o que elas vão fazer. Interessa que elas também tenham os compromissos, banco, é bastante coisa que o povo do interior precisa. Então alguém precisa tomar conta disso nesse município e olhar para essas pessoas que não têm transporte coletivo para vir do interior para a cidade. Obrigado, senhor presidente. Tinha 2 minutos, eu avisei, acho que. Tá. Então, já cumprido o grande expediente, nós vamos agora para a 4ª etapa da sessão, que é as explicações pessoais. Começo com o vereador Júlio Bokoski. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aproveitar, então, e comentar esse assunto nas explicações pessoais, porque mais ou menos uns 2 anos atrás, que isso começou, uma coisa assim, sei que faz mais de ano. Eu sei que o pessoal começou a reclamar para nós fizemos requerimento, a gente teve até reuniões com o prefeito, né? E a gente viu que isso aí não andou, né? Não se resolveu. E o pessoal ficou praticamente à mercê dessa situação. Eu acho que foi um descaso realmente com a empresa, porque ela tinha os horários de manhã, tinha uns horários meio-dia e uns horários à tarde, né? E eu estou me referindo à questão lá de Fluviópolis, aquela linha de lá, né? Do qual você citou aí no seu pronunciamento.
Então, ela fez esse enxugamento de horários e isso prejudicou muito o pessoal. Porque é aquilo que você falou, pode até ter o carro, a família, para vir para a cidade, mas às vezes quem tem a carta não pode vir e tem o ônibus e moram próximo aonde passa o ônibus. É muito mais fácil, né? E mais seguro e tal, e barato, né? Vamos dizer assim, para o usuário, como estava sendo. Eu sei que o pessoal que trabalhava com leite me reclamou na época que daí quando saiu o horário do meio-dia, eles tiveram que ficar até a tarde, e quando chegavam de tarde, estava tudo para se fazer, né? E criação para tratar aquelas vacas, enfim, e tinha uma razão, certamente, uma reivindicação muito justa para ser feito. E eu vejo que isso não avançou. Não sei o que é essa concessão aí, qual é o que tem o monopólio disso, mas eu acredito que isso tem que ser resolvido, tem que ser visto diferente. Se tem que fazer ajustes, fazer, mas o pessoal não vai poder ficar sem esse transporte de tantos anos, né? Eu acredito que isso aqui tenha mais de 30 anos, né? Mais de quase 40 anos esse transporte, e isso agora no momento veio sendo prejudicado. Muito obrigado. Eu passo a palavra então para o vereador Jacques. Obrigado, presidente. Esse requerimento da vereadora Marta aí e a sua preocupação aí realmente é muito importante. E, inclusive, até que a senhora citou ali, né? Teve um pedido do prefeito, um estudo dessa questão aí de medições de linhas, questões de cotação de tarifas e tudo mais, sabe? E já está sendo feito um processo aí para a contratação de nova empresa para executar esse serviço aí de transporte coletivo, né? Inclusive com prioridades aí na área rural, né? Que infelizmente tivemos problemas, como a vereadora citou, com a empresa. E aquele negócio, né? A licitação está ali, é disputa de preço, mas tem que ter consciência. Cada empresa que vai disputar, ela tem que saber até onde ela vai, ela tem que ter uma planilha de custo, tem que ter estudo, né? E às vezes acaba indo participar de um processo licitatório com a ânsia de ganhar, né, o objeto, a prestação de serviço, acaba aí metendo o pé pelas mãos e acontecendo. Isso não acontece só no transporte público, esse não é um problema específico aqui do município de São Mateus, esse é um problema, né, que nós temos aqui, infelizmente, na prestação de serviço público em geral, né, onde as empresas vão às vezes participar, a gente vê o próprio Estado, o governo federal, tendo dificuldade com obras aí que estão em andamento, às vezes paralisa, tem que fazer nova licitação, abandono de obra e tudo mais, né? Acaba falindo, aquela falta de planejamento, né? Eu acho que tem que ter responsabilidade quanto do serviço público, né? De cobrar, de fazer que as coisas andem, mas também do próprio empresário, do cidadão que vai lá, ele participa, ele tem que ter comprometimento, porque ele está disputando uma licitação para executar um serviço do dinheiro público, né? Então ele tem que prestar com responsabilidade. Essa questão do transporte coletivo, né, na verdade, o município nem está sendo onerado, né? Então é uma questão de, como a vereadora citou, ela é uma concessão, né? Só que tem uma disputa, né? Então não é assim, vou escolher essa empresa e ela que vai fazer o transporte. Então tem que ter feito um contrato também, né? Uma concessão. E tem um decreto já aqui que saiu, né? Agora em 2019, né, que ele já está permitindo, né, o município aí a fazer esse novo processo licitatório do transporte urbano, depois desse estudo que foi apresentado junto ao Ministério Público e Tribunal de Contas, que ele deu a caducidade, né, desse processo de concessão, porque é inviável, não tem condições mesmo, né? E infelizmente a empresa, quando participou da licitação, como a vereadora citou, foi lá, jogou os seus valores, optou por não ter esse subsídio, né? Pediu subsídio zero, e que foi uma falha do empresário, e lá na época, quando foi feito também, né? Eu acho que tem que pôr um teto ali também, né? Um estudo, sei lá, eu não sou técnico de licitação, de proibir da empresa também jogar um valor zero, né? Porque daí é que acontece, daí acontece de jogar um valor zero lá e realmente acontecer dando esse tipo de transtorno.
eu acho que tem que ter uma maneira técnica para avaliar isso aí, né? A gente tem que, então, as pessoas que têm esses valores, sabem mais ou menos aí as planilhas de custo para ter um transporte de qualidade. E eu acho que está se encaminhando para resolver, vereadora, mas infelizmente aí por problemas dessa empresa, quem acaba pagando realmente é as pessoas que necessitam, né? A população que está lá em sua comunidade e como a vereadora citou, às vezes pessoas idosas que dependem, né, desse transporte público, né? E existe a lei também, né, da pessoa idosa, que é um direito e tem que ser cumprido, que ela não paga a tarifa de passagem, então ela não paga, ela tem o seu passe livre. E, às vezes, a maioria dessas pessoas que dependem mais desse transporte público são as pessoas idosas. Então, tem que ser feito esse novo processo licitatório, sim, porque a empresa ela entrou na licitação, daí quando foi tocar, viu que não tinha condições, acabou abandonando, deu todo esse transtorno. Eu acho que esse novo processo licitatório já vem com esse estudo, já vem prevendo aí para evitar esse tipo de situação, né? Infelizmente, acontece. E não é de hoje, não é um problema que vinha aí, a administração, desde o início, quando assumiu, já veio tratando desses assuntos, junto ao Ministério Público e Tribunal, para ser resolvido, né? Para ter um transporte, não só no interior, aqui na cidade um transporte público de qualidade, né? Eu participei desses processos aí, jurídicos, fui nomeado aqui pela essa Casa de Leis, pelo presidente, representando os novos vereadores aqui, né? A respeito desse problema do transporte público. E foi feito todas as tratativas e, graças a Deus, vem caminhando super bem e é um problema que está prestes aí a ser solucionado. E, claro, como eu disse, tomara que as pessoas tenham consciência, né, uma empresa vem aí para prestar um serviço de qualidade, que venha participar, siga na lista e acompanhe essas planilhas, né? Então, era isso, só para também deixar minha opinião aqui, né, esclarecer. Mas, com certeza, essa é uma cobrança aí, a vereadora já cobrou, né, há tempos. E como esse processo jurídico, até a decisão do próprio Ministério Público e determinações aí do processo, porque a própria empresa entrou com essa ação contra o município, né? Então teve que ser feito todo esse processo e até sair esse resultado, né, desse estudo, não poderia ter uma definição. Agora, hoje, o município, né, já está tratando desse projeto e é mais um projeto grande, né? Projeto de expansão, não é um projeto simples, né? Para ser colocado em processo licitatório para poder fazer a contratação, porque ele é um projeto também que ele é previsto aí, às vezes para 5, 10, 12 anos de prestação de serviço. Então não é tão simples assim, mas tem que ser resolvido. Muito obrigado, desejo uma ótima semana a todos e uma boa noite. Vereadora Fernanda. Então, essa questão do transporte é algo bem complicado, realmente. Realmente, vereador Jackson, vem de anos já essa situação capenga com relação à não priorização desse transporte. E eu fico muito indignada, eu acho que assim, vamos motivar para que mais agricultores se candidatem a vereadores, senhor Nereu, porque um município que tem 45% a 48% de área rural no município, distribuído em 5.000 pequenas propriedades, e nós ter que brigar tanto para priorizar o atendimento à população rural. Isso é um descaso, é uma vergonha, né? Sei da sua luta, da luta do vereador Júlio, né? Do vereador Geraldo, do vereador Val também é agricultor, mas assim, são pagadores de impostos da mesma forma. E vejo como é o descaso da prioridade do atendimento à população rural. Temos também na área urbana, mas a população rural, a questão da pedra é complicado. A questão do atendimento de projetos específicos voltados à agricultura familiar, não pode. Até, Júlio, na próxima reunião eu vou estar questionando, eu gostaria que você levantasse junto ao Conselho, Conselho de Fortalecimento da Agricultura Familiar, todos os equipamentos que vieram através do Conselho, que foram destinados, eram para estar na Secretaria da Agricultura e não estão para atender os beneficiários de direito desses programas. Então, eu fico assim, indignada que nós temos que sempre reivindicar, implorar o atendimento de qualidade, de prioridade à população rural do nosso município, sendo expressiva no nosso município. E sabendo da importância da agricultura na questão da economia, na questão social do nosso município.
Com relação a essa questão do ônibus, até eu tenho um relato de uma senhora residente ali na região de vocês, que ela vendeu o terreninho dela em parcelas lá, veio alugar uma casa na cidade para poder ter acesso ao médico, para poder ter acesso ao tratamento de saúde, porque o ônibus não passa mais, porque não tem acesso ao transporte. Então, é indignante essas situações. Além do direito da pessoa idosa, que é garantido através do Estatuto da Pessoa Idosa, tem da pessoa com deficiência. E assim, com relação a esse estudo, eu solicitei, se não me engano, faz 2 anos que eu cobrei. Então, 2 anos é muito tempo para se fazer um estudo e não se dar resposta nenhuma. Então, eu acho que a empresa está errada, está descumprindo, está. Mas a administração pública é responsável pela fiscalização e pela permanência ou não dessa empresa. Se já tem o subsídio, é porque tem uma cota, né? Tem uma cota, que é de direito, que é da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Mas nós não temos sequer ônibus com acessibilidade. Nós temos em toda a frota um ônibus, que tem que escolher qual pessoa com deficiência vai ter direito a acessar esse ônibus. Então, não tem condições. 2 anos para fazer um estudo para dizer que não tem, essa empresa não atende as condições, não tem. Eu entendo que é considerado um serviço essencial também para a nossa comunidade. E com públicos prioritários, como idosos e pessoas com deficiência. Tem o subsídio? Tem que ter, não adianta, não vai dar conta, porque vai onerar. Então, não tinha nem que aceitar um processo dessa forma. Então, eu acho que tem que ter essa colocação, tem que ter esse encaminhamento, e não tem mais como esperar, porque as pessoas não têm mais condições de esperar, de escolher dia para vir no médico. Enfim, só para terminar, eu tive a resposta aqui de um requerimento e falando que a preocupação do cenário do município está muito grande com relação ao Covid, deve ser, com certeza, porque a pandemia é uma questão de saúde social e econômica, devemos, com certeza, não medir esforços na atuação e na prevenção, mas que isso seja realmente prioritário, né? E que não haja necessidade de negociações de cargos comissionados aí, inclusive para os pré-candidatos do meu grupo político, que estão diariamente sendo oferecidos cargos comissionados. Eu acho que se estamos em crise, estamos em recessão, estamos com baixa arrecadação, não temos por que estar oferecendo cargos comissionados em troca de apoio político. Eu acho que o que é de direito é da população de ser beneficiada com serviços essenciais e prioritários, sem demagogia. Uma boa noite a todos, Deus abençoe. Vereadora Marta. Só para concluir, então, aqui, vereador Jackson, sim, eu tenho conhecimento, inclusive eu votei, né? Temos aqui nós votamos aqui na questão da... Desculpe. A gente aprovou a lei de mobilidade urbana, né? Então, eu também aprovei a lei de mobilidade urbana. E com relação ao decreto, é o decreto número 710 de 2019. Mas como nós já falamos aqui, independente de empresa, se tinha que declarar caducidade ou não, enquanto isso acontece, aquelas pessoas que precisam do transporte escolar, elas não têm culpa dessa briga judicial. Elas precisam ir e vir, né? E isso daqui eu acho que nós não podemos fazer de conta que está tudo certo, né? E modernizar esse transporte. Chega de ônibus caindo aos pedaços, indo buscar as pessoas. Né? É ônibus caindo aos pedaços que vai buscar as pessoas? Não precisa um ônibus grande ficar batendo lata aí nesses interiores. Eu já falei outro dia, vamos regulamentar isso, que seja vans, que seja carro pequeno, não sei, mas tem que ter, né? Tem que ter, para parar essa questão dos atravessadores, de cobrar R$100 de uma pessoa para vir para a cidade, esse tipo de coisa. Então não precisa ser ônibus exagerado de grande, né? Quando eu digo carro, é desde carro pequeno até ônibus grande, né? Mas que a gente tenha e que dê qualidade de vida para essas pessoas, né? Então, não estou aqui dizendo que a culpa não sei o quê, mas alguém tem que tomar conta disso aqui,
E quem que vai tomar conta? Aquela pessoa que está sentada lá e que não precisa de transporte, que ela vai trabalhar a pé? Né? A gente tem que se preocupar, que tem gente que mora lá no Palmital, né, Val? Mora lá no Palmital, 24 quilômetros, de lá da escola até o Palmital. Daqui até o Palmital, dá quase 50 quilômetros. Dá mais de 50 quilômetros, poxa. E essas pessoas não têm um transporte para vir para a cidade. Então, para aqueles que vão trabalhar com o seu carro, lindo, maravilhoso, é legal. Agora, vamos nos colocar no lugar do outro e ver que tem muita gente que não tem condições, poxa. Isso daqui não tem que ficar enrolando. Quanto tempo vão ficar ainda? Vereador Fábio, vereador Miguel. Bem, eu quero então aproveitar o momento da reunião aí para cumprimentar a todos os trabalhadores de São Mateus do Sul, mas em especial os produtores rurais pelo número expressivo da safra brasileira deste ano, que com certeza a gente sabe que no próximo ano a economia vai estar numa situação um pouco melhor em função do trabalho de todos esses agricultores junto com os demais agricultores, né, dos outros setores, mas estou aqui falando especificamente da agricultura do Brasil, em especial a agricultura de São Mateus, porque as coisas acontecem, o Brasil é composto de municípios, estados e municípios. Então, cumprimentar todos os produtores. Aqui nós temos como produtor rural o vereador Júlio, o vereador Geraldo, e também eu sou produtor rural. E realmente foi um ano abençoado, com preços excelentes, que isso aí vai refletir positivamente no bolso dos agricultores, dando condições para que recuperem um pouco do tempo de safras menores, né, com preços baixos. Nós tivemos uma safra razoável em produtividade, apesar de termos a maior seca da história dos últimos 50 anos. Aí, enfim, né, o conjunto, quando a gente fala em agricultura, se compreende também a agropecuária, o setor ervateiro, todos os segmentos, né, os produtores, de um modo geral, do município de São Mateus do Sul. Então, parabenizar a todos aí pelo sucesso, pelo trabalho. Continuem com essa garra, com esse ânimo, com essa determinação, mesmo troca governo, entra governo, sai governo, não se é olhado a agricultura como ela deveria ser olhada, mas os produtores acreditam no seu trabalho, na individualidade de cada um e faz o social para todos. Isso é muito importante. Épocas difíceis, né? Tivemos aí alguns requerimentos aí já nessa casa, a questão do transporte, a gente concorda com isso, já teve um decreto do prefeito decretando a caducidade já disso aí, só que está demorando assim para realmente acontecer e retornar às empresas aí que estejam interessadas em adquirir esse transporte. Tem na licitação, já consta lá um item que já protege a questão das pessoas, né, dos que têm direito a transporte público de graça. Mas por quê? Porque existe uma lei federal, uma lei maior, contempla o cidadão que preenche todos os requisitos legais e dos quais o passado dele, a história dele como trabalhador, como contribuiu, enfim, é uma lei federal e ela tem que ser respeitada e cumprida. Quem for ganhar essa licitação sabe que tem que puxar os idosos de graça, e tem que puxar mesmo e dar o maior conforto possível. Não porque vai ser de graça que vá também abusar ou determinar lugares discriminando de forma nenhuma. O momento aí é difícil, eu quero parabenizar mais uma vez o prefeito, o secretário municipal de saúde, os funcionários da saúde. Quando eu falo os funcionários, eu quero atingir a todos os funcionários, pelo empenho, pela dedicação. Nós estamos vendo que os casos aí estão aumentando, em vez de diminuir, está aumentando cada vez mais. Isso é preocupante, né? Não só
Não vamos aqui só falar assim na área de economia, mas a economia é o reflexo principal, mas a vida é acima da economia. Eu acho que a vida do ser humano não tem preço, né? Um prejuízo ali você tenta recuperar. É preciso ter um pouquinho mais de carinho aí também dos órgãos federais para que comecem a liberar rápido o dinheiro às pessoas, o dinheiro prometido, principalmente às micros e pequenas empresas que não estão recebendo esse dinheiro. Enfim, eu fiz alguns contatos aí com alguns deputados federais, inclusive mandei um e-mail também ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que você também dá uma olhada nisso, você tome providência para que esse recurso chegue, porque o remédio você tem que dar quando a pessoa está viva. Depois que a pessoa morreu, se chegar o remédio, não resolve mais. Então, o momento é de emergência, né? Além de estarmos aí com saudades, né? Todos, familiares, amigos, né? Pessoas de fora, os que praticam esporte a nível de município, a nível intermunicipal, estadual, né? A gente tem tido assim um contato mais agora via internet, como a gente acompanha a sessão aí, eu vejo milhares e milhares de amigos que a gente fez através do esporte da Bocha, que a gente compartilha a nossa reunião. Então, nossa reunião ela está para o mundo, não é só para São Mateus, né? Então, é importante, a gente vai seguindo com esse trabalho. Quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanham pela internet, e quero também anunciar a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós faremos a 23ª sessão, vai ser realizada dia 21 de junho no mesmo horário. Projetos, requerimentos, indicações. Próximo é uma reunião específica também de prestação de contas, então não tem, somente o assunto é prestação de contas. Sem mais, então, eu encerro, agradeço a presença de todos, que nos acompanham também por online. Boa noite e ficamos com Deus.